Com as sucessivas questões controversas que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, muito se tem questionado o estrelismo dos senhores ministros, com votos extremamente longos, repetitivos, muitas vezes prolixos, alguns de enorme visibilidade por envolverem importantes figuras da vida política do país. Tal polêmica se deve ao fato desses julgamentos serem transmitidos pela televisão. Afinal, devem ou não serem televisionados? Por outro lado, devido a assaltos, praticamente todos os bancos encerraram o aluguel de cofres a seus clientes. Porém, de quem é a responsabilidade sobre o conteúdo desses cofres, em caso de indenização? E abordando um outro prisma, como diferenciar um namoro da união estável? Quais foram as principais alterações em matéria de sucessão hereditária? Quem responde a todas essas indagações é o Dr. Carlos Alberto Dabos Maluf, professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, conselheiro do Instituto dos Advogados, o IASP, e integrou a Comissão Especial do Código de Direito Civil em 2002, quando da relatoria do deputado Ricardo Fiuza. São mais de 20 livros lançados. Dr. Carlos Alberto Dabos Maluf, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. O senhor que é uma figura admirável, além de querido amigo, é um dos professores eméritos, né, reconhecidos pelo seu trabalho, não só como professor, como escritor de livros famosos, e principalmente pelo seu trabalho junto ao Código Civil, quando foi reformado em 2002. É um prazer tê-lo conosco aqui no Questão de Justiça. Com grande satisfação que compareço a esse programa, Dr. Raul Jafé. Estou aqui à disposição do Dr. Raul para as perguntas que foram enviadas e procurei respondê-los dentro da minha possibilidade. Muito obrigado. Bom, mas nós também temos, olha, hoje é reunião de família. Não é sempre que você tem uma família ilustre, né, aqui no programa Questão de Justiça. Eu queria introduzir aqui, fazendo parte desse programa, ela que será objeto da nossa próxima entrevista, do próximo Questão de Justiça, mas que está aqui, esposa do doutor Carlos Alberto, a doutora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf, professora, colaboradora da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, também foi professora da FMU, especializada em Direito Civil e Biodireito, da qual ministra cursos, e esses cursos são hoje uma da tônica do trabalho da doutora Adriana, que também nos é muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem, Adriana? Prazer tê-la conosco. Tudo bem, doutor Raul Jafé, muito obrigada pelo convite, muita honra estar aqui hoje também para participar do programa, juntamente com o professor Maluf e também com o querido César. Bom, o César é filho do Carlos Alberto, da doutora Adriana, esse ilustre casal, né? E o César, que também é bacharel em Direito, mas nesse momento está um pouco afastado, né, da vida advocatícia, do direito, porque começou participando de concursos de poesia, aqui vários livros, do Sarau Brasil, 2016, 2015, vários livros, mas ele lança agora um livro, não é um livro qualquer, é um livro de filosofia, é um livro, eu diria, mais do que para os tempos modernos, é um livro esotérico, é um livro de alquimia, é de ficção científica, de dois mundos paralelos, enfim, é o livro A Liga dos Corações Puros, a chama do César Dabos. O grande diferencial, inclusive, desse livro, que só por si só já é uma divulgação, é o fato desse livro ser editado pela editora Chiado, famosa editora portuguesa. Portanto, esse livro, simultaneamente, já está sendo lançado em todos os países de língua portuguesa. Obrigado, César, pela sua participação aqui no programa. Até vou pedir para você dar uma rápida palha sobre esse livro. Eu falei mais ou menos certo? Sim. O livro?
a sua ideia saiu bem, está ótima, mas a história ela é mais complexa, né? Sim, é muito grande, bastante complexo, bastante difícil. Porque inclusive tem um mix de misticismo com chakras, com meditação, com espiritualidade, né? Isso. Que é um novo tema, né? E que agora está em moda, né? Daí eu estudo desses é verdade, estilos. ele é um estilo diferenciado, né? Que realmente que a gente tem visto aí realmente que você conseguiu montar aqui é um livro de 480 páginas, mais ou menos, e que eu tenho certeza que vai ser um best-seller, principalmente nas escolas de filosofia. Realmente talvez seja aí um marco na filosofia moderna. Mas nós vamos falar também com o César mais a respeito disso. Agora eu queria voltar ao Dr. Carlos Alberto. Dr. Carlos, eu vi, inclusive, o senhor foi muito requisitado quando se criou essa discussão em torno do televisionamento das sessões dos ministros do Supremo Tribunal. Né? Alguns dizem que isso é um estrelismo, que acaba se dando uma força a mais para os ministros, que hoje todo mundo conhece o nome dos ministros do Supremo Tribunal, mas ninguém conhece nome nem de ministro da Saúde, ministro da Indústria e Comércio, ninguém sabe, mas falar o nome dos ministros todo mundo sabe. Como é que o senhor vê essa tentativa de alguns de quererem proibir essa transmissão das, muitas vezes, longas sessões do Supremo Tribunal? Bem, Raul, eu fui convidado pela revista do Advogado para fazer um artigo defendendo o televisionamento. Do outro lado estava o ex-ministro Eros Grau. O ministro Eros Grau é totalmente contrário ao televisionamento, achando que causaria um estrelismo, que os ministros não queriam aparecer como se artistas fossem, e que era um mal esse televisionamento. Eu defendi isso e venho defendendo, porque, como você mesmo falou, hoje os brasileiros conhecem nome e sobrenome dos ministros do Supremo e não conhecem nem o nome dos jogadores de futebol da última Copa. Então é uma realidade, mas é que não se pode, Raul, jogar a poeira para debaixo do tapete. O povo brasileiro tem que saber o que se passa na Corte Suprema. É a Corte Suprema dos 11 ministros. Então, o televisionamento, muito embora possa haver exageros de alguns votos, como, por exemplo, o ministro Celso de Mello, que é muito erudito, e foi meu contemporâneo na Faculdade de Direito, eu fui calouro, o ministro Celso de Mello dá votos longos, citando doutrina estrangeira. Mas, ao mesmo tempo, também nós tivemos no Supremo Tribunal Federal, Raul, grandes ministros. Um deles ainda vivo, o ministro José Carlos Moreira Alves, que foi meu colega de congregação, já aposentado, um dos maiores ministros que o Supremo já teve, um dos maiores civilistas do Brasil e um grande romanista. E o ministro Moreira Alves dava votos lapidares. E, na realidade, naquele tempo não tinha televisionamento. Ele não estava preocupado se tinha televisão ou não. Ele era um ministro que conhecia muito bem o direito e dava verdadeiras aulas lá quando ele exerceu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, Raul, o aspecto é muito mais positivo que negativo, porque, na realidade, o povo tem obrigação de saber, porque se trata, Raul, ali, nós estamos discutindo direito público, ética na política, não estamos discutindo lá direito, segredo de justiça, não se discute, para ter o segredo de justiça, ninguém está discutindo investigação de paternidade, direito à herança, direito à personalidade, direito à honra, ao cadáver, direito à informação, direito ao esquecimento. São direitos quase que indisponíveis, que dizem respeito à personalidade da pessoa. Não, trata-se sim de coisas que envolvem corrupção, que envolvem uma malversação do dinheiro público. Então, onde falta saúde, educação e outros itens básicos, tem gente morrendo em filas de hospitais pela corrupção, pelo desvio.
o Raul Jafé, conseguiram quebrar a Petrobras. Nós estávamos com uma dívida no ano passado de 200 bilhões de reais. Quer dizer, veja o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, que está literalmente quebrado pelos desvios. Então, na verdade, é um câncer, é um cancro o problema da corrupção no Brasil. E, infelizmente, o Brasil tem 500 anos e para cá vieram todas as pessoas que estavam sendo condenadas em Portugal, então sujeitavam-se ao quê? Ao degredo na África, o senhor quer ir para a África ou para o Brasil? Então, aqui vem a escória, infelizmente, no século XVI, quem conhece a história sabe o que eu estou dizendo, é escória para cá. Então, não vai se mudar um país em 10 anos, uma coisa que existe há 500 anos, é endêmico isso aqui é endêmico. Então, nós temos que extirpar a bolha, mas tem que começar exatamente pelas beiradas. Então, a televisão não é um mal necessário, mas pelo menos coloca a nu a situação, a ética, e todo mundo sabe o perfil de cada ministro. Infelizmente, Raul, o Supremo Tribunal Federal hoje tornou-se um tribunal político, onde rasga-se a Constituição, esquece a Constituição, altera-se a Constituição, e eles estão legislando na falta de lei, eles às vezes acabam extrapolando. Então, aquilo que se chama ativismo judicial. Isso é muito ruim para o Brasil, o ativismo judicial, onde eles resolvem criar situações indo contra a Constituição da República, etc, etc. E também outra coisa, Raul, aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, aqui vigora o sistema romano-germânico, ou seja, nós temos o Código Civil, o Código Comercial, o Código de Processo Civil. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos é o direito consuetudinário, e a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 220 anos, é no final do século XVIII. Então é completamente diferente, é o caso fulano contra Beltrano. Então não se pode comparar coisas desiguais. No Brasil é o sistema romano-germânico, nos Estados Unidos é o sistema consuetudinário de usos e costumes. Eu também aproveitaria para perguntar, doutor, o senhor acha que pode influenciar um voto de um ministro o fato de estar sendo televisionado? Ou seja, influenciar, eu diria o seguinte, ele não vai mudar a cabeça dele por causa da televisão. Não. Mesmo que o voto normalmente já vem pronto, né, para a sessão. Mas eu pergunto, esse voto se torna mais longo para dar mais visibilidade? Ele abreviaria o seu voto se não fosse televisionado? Boa pergunta, Raul, porque na realidade o voto já vem pronto. Evidentemente que os assessores todos, cada ministro tem vários assessores, o voto já vem pronto, ele vai ler aquele voto de 1 hora, pode se tornar até enfadonho aquele voto longo de 1 hora e meia, 2 horas. O grande problema é o seguinte, a pergunta, se pode influenciar ou não. O grande problema é a opinião pública também. Você veja, Raul, com essa história da televisão, os ministros hoje não estão tendo liberdade de ir e vir, estão sendo até vaiados em áreas de aeroporto, em outras áreas de restaurantes, quer dizer, até causando um constrangimento. Eu desaprovo esse tipo de atitude do sujeito querer vaiar ministro, etc. Não é assim que se faz uma democracia. A liberdade de expressão, a liberdade de cada um tem a sua opinião, por isso que vivemos numa democracia. A democracia é uma coisa antiga, vem lá da Grécia. Mas, na realidade, o fato do televisionamento, é claro que a grande preocupação deles é que eles acham que está havendo um policiamento, quer dizer, então eu não posso dizer se eu vou agradar ou desagradar, e o juiz não tem que agradar ou desagradar. O ministro fala no processo. Vou dar um exemplo, Raul. A ministra Rosa Weber, a ministra ética, e ela é discretíssima e só fala nos autos. Mesmo com a televisão, ela é discreta. Então não é a televisão que vai causar algum dano. O grande problema é que os ministros que são histriônicos, com televisão ou sem televisão, eles aparecem na mídia. Então não é a televisão que causa um prejuízo, não, porque eu estou dando esse exemplo. A ministra Rosa Weber era discretíssima, só fala nos autos, e ela vai e vem, circula com total facilidade, porque o perfil dela ético, não estou dizendo que não haja ética nos outros, mas o perfil histriônico de alguns ministros que colocam eles na berlinda, que eles extrapolam, falam fora dos autos e dão opiniões que não deveriam dar como era no passado. O ministro teria que ser mais reservado do que são nos dias de hoje. Agora, como eu falei, entre televisionar e não televisionar, eu acho que tem que continuar sendo televisionado desde o início dos anos 2000, quando começou isso a ser televisionado. E por isso que eu reprovo, eu censuro, eu desaprovo esse projeto do deputado Vicente Cândido, que queria novamente tirar a televisão, as transmissões do Supremo Tribunal Federal da televisão. Esse projeto é um desastre em matéria de publicidade dos atos praticados no Supremo Tribunal Federal. Bom, eu vou aproveitar para do doutor Carlos, porque ele tem tantos assuntos dos quais ele é um expert, tanto é que são vários livros, né?
Está aqui, ó. São muitos livros. Direito das sucessões, curso de Direito das Sucessões, curso de Direito de Família, são alguns dos 20 livros, muitos escritos, inclusive, com a companhia da doutora Adriana também, né? São livros de primeira linha, então eu vou aproveitar para passar para outro assunto, que é justamente a questão. Era muito comum antigamente os senhores, as senhoras, né, guardarem as suas joias, né, documentos importantes em cofres de banco. Com o passar dos anos, com a falta de segurança pública caótica que nós vivemos no Brasil, passaram a haver assaltos nesses cofres de banco e causando sérios prejuízos aos clientes. Tanto é que hoje já, praticamente é quase uma discussão encerrada, porque os bancos já não querem mais as suas caixas fortes, já pediram aos seus clientes a entregarem os seus cofres, né? E hoje não querem assumir a responsabilidade. Há uns anos atrás, nós tivemos o famoso assalto do Banco Itaú, já tínhamos tido um outro assalto tremendo em outro banco também, já nem me recordo mais qual foi. Foi do Banespa, né? Depois tivemos agora mais recente, alguns anos, o do caso do Banco Itaú. Eu soube, doutor Carlos, o senhor participou ativamente sobre isso, inclusive com clientes ou pessoas que o senhor participou, deu seus pareceres, sobre pessoas que se sentiram altamente lesadas, porque a indenização de contrato é baixíssima. Agora, como se prova que eu tinha lá dentro de um cofre bancário joias caríssimas do valor de milhões de reais ou de dólares? Como é que eu posso provar isso? E por que praticamente grande parte dessas ações redundaram em fracasso, embora tenham sido vencedoras em primeira e segunda instância aqui em São Paulo. E lá, nos tribunais superiores, acabaram sendo derrotadas e os clientes acabaram saindo sem as suas indenizações. Raul, é preciso que se faça um resumo dessa história do Banco Itaú do assalto, que ocorreu em agosto de 2011. Falhou a segurança do banco de forma fragorosa, porque o vigia depois confessou que iria participar do lucro da venda daquela joia, então ele desligou o alarme. Só para você ter uma ideia, o vigia foi condenado, e outra pessoa que participou, 18 anos de prisão, 18 anos de prisão. E, no entanto, portanto, a responsabilidade do banco, isso que eu venho sustentando, ela é objetiva, quer dizer, o banco escolheu mal o funcionário, isso chama-se em direito civil culpa in eligendo, escolheu mal e culpa in vigilando, quer dizer, não houve vigilância. Não era uma empresa contratada. Não só tinha uma empresa contratada, como também o próprio vigia do banco contribui, porque ele desligou o alarme. E os assaltantes ficaram 12 horas na agência bancária, na rua Frei Caneca, esquina com a Paulista, furaram a parede, ficaram 12 horas, pediram pizza, lá jantaram, entendeu? E assaltaram 140 cofres bancários, 140 os grandes e os médios. E lá subtraíram essas joias e muitas pessoas ingressaram em juízo com a ação. E aí você pergunta, Raul, por que nem todos entraram com essas ações? Porque muita gente tinha dinheiro não declarado ao fisco lá dentro. E essas pessoas ficavam com medo, porque se não declaravam, além de perder a ação, poderiam ter que pagar a multa pela não declaração desses valores. O que acontecia é que, nos casos dos meus clientes, eram joias de grande valor. Tinha um cliente meu que tinha 3 milhões, era um joalheiro que tinha nota fiscal de tudo. Agora, boa pergunta, como é que se provava que as joias estavam dentro dos cofres? Pela prova indireta, Raul, através de fotografias, de convites de casamento, mesmo porque para se entrar no recinto precisava ter 2 chaves, uma chave do cliente e outra chave do funcionário do banco. Muito embora o funcionário não soubesse o que era depositado lá dentro, na verdade a prova indireta que era aceita pelos tribunais aqui de São Paulo é ou pela declaração de imposto de renda, se estava ou não, ou pela renda que a pessoa poderia ter, de uma renda de X, que poderia ter perfeitamente guardado dentro do cofre 1 milhão, 2 milhões, pelo padrão de vida. E tem mais outro detalhe. Geralmente o banco só reservava esses cofres aos clientes especiais. Gente que tinha muito dinheiro aplicado, ou então com ações do banco, era uma preferência. E pagava aluguel, não era oferecimento gratuito. Havia um aluguel.
pequeno, mas havia de R$100 por mês. Então as pessoas, meus clientes estavam lá há 40 anos, pagando R$100 por mês. Se você somar isso tudo, não dá pouco dinheiro ao longo de 40 anos. Por ano dava R$1.000, etc. Agora, o grande problema é que o banco colocou uma cláusula limitativa de R$15.000. Ora, R$15.000 você deixa em casa, ninguém vai alugar um cofre de banco para guardar R$15.000, com todo o respeito. E, na verdade, o banco se aproveitou dessa situação dos 15 mil, nós só vamos pagar R$15.000. Então, o grande problema que se discutia aí, Raul, e aí o problema de direito, que deveria prevalecer o Código de Defesa do Consumidor, que é aquilo que se chama inversão do ônus da prova, o artigo 51, que diz da cláusula abusiva. E é nesse sentido da cláusula abusiva que várias decisões do Superior Tribunal de Justiça vinham determinando que o banco não poderia limitar a indenização. E nós tivemos várias decisões dos próprios ministros do Superior Tribunal de Justiça, como Asfro Rocha, como, não só ele, como também outros ministros, João Otávio Noronha e também Raul Araújo e Sidney Benetti, que mandaram indenizar, dizendo o seguinte: prevalece o Código de Defesa do Consumidor, que há abusividade, sim, que a cláusula é iníqua, que eu não posso limitar o recebimento. E não é só, Raul. Houve um assalto da Caixa Econômica Federal, do penhor da Joyce, deve se lembrar do penhor da Joyce da Caixa Econômica, em que o ministro Ricardo Cueva, ele disse que não podia haver limitação da indenização naquele caso do penhor. E o ministro Moura Ribeiro, no caso do assalto do Banespa, da Avenida Brasil, ele disse, com todas as... Hoje ele é ministro do Superior Tribunal de Justiça, ele disse ali que a cláusula é iníqua abusiva. Mas, infelizmente, agora, o próprio STJ, muito embora esses ministros tenham dado esses votos algum tempo atrás, agora eles mudaram de posição, entendendo que não se tinha como provar o que estava dentro do cofre, ou seja, mudaram de posição em pouco tempo. Quer dizer, então, isso cria o quê? Uma insegurança jurídica. Quando eu fui a Brasília sustentar oralmente, achando que, ganhando em São Paulo por 3-0, o STJ não ia mais discutir essa matéria de fato, porque esbarraria na súmula 7 do POS para o Superior Tribunal de Justiça. Mas me enganei, porque na verdade eles mudaram e só mantiveram o quê? O dano moral, que é muito pouco. E o dano moral, quer dizer, na verdade o dano moral, o que quer dizer o dano moral? O valor sentimental das joias. Mas por que se vai dar dano moral se eles não reconhecem da existência das joias, que é o direito material? Bom, é uma pena que, logicamente, com isso não se tem mais banco, não se tem mais cofre para guardar banco. Mas eu vou, doutor, como a gente, logicamente, o tempo nosso é curto, eu já quero passar para outro tema, com a participação da doutora Adriana, que é o seguinte: com o modernismo das situações entre os casais, né, sejam eles de qual gênero forem, mas outro dia eu vi justamente num debate de rádio, alguém perguntando, doutora Adriana, quando é que um namoro pode configurar uma união estável? Ou seja, eu não posso trazer a minha namorada mais que 2 vezes por semana em casa, que isso vai ser considerado como uma união estável? O que configura união estável? Tanto para a doutora Adriana, que é especialista, como também o doutor Carlos, também para emendar junto. Toma cuidado, viu, César, com as namoradas aqui trazendo muito tempo em casa, que pode configurar, né, doutor, ou não? Ou estou sendo exagerado? Não. Talvez um pouco. Vamos analisar a questão. É sabido, Raul, que agora na chamada pós-modernidade, que é a atualidade que a gente vive, várias formas de relacionamento estão aí no ar, estão aí com legalidade, e a Constituição Federal reconheceu, lá no artigo 226, uma modalidade de família que é a união estável. Ocorre que mudou também o paradigma comportamental, aquela questão moral alterou-se. Então, os namoros de hoje são verdadeiros casamentos. Já dorme aqui, dorme ali, viaja, mora junto. E como é que a gente sabe quando eu estou apenas namorando e quando eu estou ungida a um projeto familiar, então chamado de união estável? Porque as famílias que estão ali na Constituição são 3. A família casamentária, ou aquela formada pelo casamento civil, com todos os proclamas e as formalidades. A família formada na união estável, que é uma família informal, que pode ter ou não ter um contrato prévio, o que eu acho até interessante que se tenha, porque determina o tempo, o início dessa família.
E temos a família monoparental, essas 3 modalidades são na Constituição, que é aquela família formada por um dos genitores e sua prole. Agora, no que tange a diferenciação do namoro e da união estável, o ânimos, a vontade expressa de constituição de família é o agente diferenciador. E como é que ele se manifesta? Se manifesta, isto é importante, no tractus social. Hoje em dia se fala, você sabe, né, este é meu namorido. Namorido é um neologismo, uma palavra que não deveria ser utilizada no contexto jurídico, porque o namorido, ele não é nem o namorado, nem o marido, porque o marido é aquele que se casou no civil, e o namorado é aquele que ainda está onde o casal, o namoro é aquele momento em que o casal está se conhecendo para ver se vai ou não vai montar a sua família, seja através da formalidade do casamento, seja através da informalidade da união estável. Então, é importante o tracto social, a não demonstração expressa de vontade, através de parceria em banco, conta conjunto, dependência em plano de saúde, essas questões que efetivamente demonstram que você já está ungido a um projeto parental familiar. Mesmo que não estejam morando juntos? Mesmo que não estejam morando juntos, porque a união estável, ela não prevê a expressa coabitação, diferente do casamento que o casado precisa coabitar. Na união estável, não. Eu posso ter uma união estável com alguém, eu moro em São Paulo e esta outra pessoa mora no Rio de Janeiro. Hoje em dia é comum aí nesse mundo globalizado, ele está na Europa, ele está nos Estados Unidos, está no Japão, eu estou aqui, mas nós temos uma união estável. Por quê? Porque a vontade de formar a família existiu, foi expressa e existem aqueles 3 elementos comprobatórios, que é do nome, o trato e a fama social. Eu apresento, este é o meu companheiro, este é o meu, eu detesto esse nome namorido, mas se utiliza muito, porque o nome marido não é muito utilizado socialmente por casais que são companheiros. E isso teve uma repercussão também nos tribunais superiores, no STJ, no momento em que um caso, que foi o leading case, um caso paradigmático, o ministro Belize fez aquela grande diferenciação entre o momento que era o namoro e o momento que era a união estável. Ou seja, onde não existiam ânimos, era um caso de um casal que foi estudar na Europa, rapaz jovem, moça jovem, ele foi fazer uma pós, ela aproveitou, esteve junto, depois vieram de volta para o Brasil, marcaram o casamento, se casaram. O casamento durou 2 anos, houve uma separação, houve claramente, o pai do rapaz havia dado ao casal, ao rapaz, um apartamento, então, porque o filho ia se casar. Quando houve a separação, a moça quis o quê? O reconhecimento do período onde estavam na Europa como união estável. Sendo união estável, ela seria condômina, então, daquele apartamento. Não sendo união estável, sendo um simples namoro qualificado, ela não seria condômina deste apartamento. A questão bateu nos tribunais superiores, primeira instância, segunda, chegou na terceira, e houve a clara diferença entre o que é namoro e o que é união estável, o que é a não determinação expressa de se montar a família. Eu ainda estou namorando, e eu posso namorar uma pessoa 5, 10, 15, 20 anos, uma vida, e nunca vou querer me casar, nunca vou querer efetivamente montar a família. Eu posso ter até filho, eu posso ter um filho com um namorado, eu não quero formar uma família com aquela parte. Eu montei aí uma família monoparental, eu e meu filho, não eu e aquela outra pessoa. Por isso, um tipo de instrumento jurídico que começou controverso, que começou tímido, que muitos operadores do direito batem em cima, mas está tendo muita apreciação ultimamente, é o chamado contrato de namoro. Já ouviu falar dele, Raul? Olha, eu gostaria de deixar para uma próxima ocasião, porque eu sei que a doutora Adriana vai estar aqui de novo, né, para um programa, inclusive, a respeito de biodireito, e eu vou deixar essa pergunta para o próximo programa com a presença da doutora Adriana. O Questão de Justiça fica por aqui. Agradeço ao doutor Carlos Alberto, ao César Dabos, que tenha muito sucesso no seu livro. E nós voltamos na semana que vem com mais um Questão de Justiça.